Então, turma, aqui é Humberto Júnior e vamos para a nossa continuação da nossa aula de biologia, né? A parte de botânica. Prestar bastante atenção e vamos lá. A aula de botânica a gente iniciamos com os grupos vegetais, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e falamos sobre as angiospermas. Algumas coisas sobre angiospermas, que o complemento será agora, e falamos também sobre histologia vegetal, ou seja, os tecidos que formam os vegetais, que foi o assunto da nossa aula anterior. Na parte das angiospermas, falamos um pouco sobre as características gerais, classificação, são vegetais superiores, diferentes das briófitas e pteridófitas. Falamos sobre o ciclo reprodutivo, fisiologia, organologia vegetal, os tecidos também, os órgãos. Falta falar um pouquinho sobre as flores, frutos, sementes, caule, raízes. Falar também quando estivermos falando sobre as flores, falaremos também sobre a polinização e também a germinação, tá bom? Então, quando a gente estuda angiospermas, a gente fala sobre os vegetais completos. Vegetais que possuem todas as estruturas que serão estudadas: raiz, caule, folha, flores, frutos e as sementes. Lembrando que algumas características dessas, algumas estruturas estão ausentes. Por exemplo, as gimnospermas não possuem o que? Frutos. As gimnospermas não possuem flores. As pteridófitas não possuem sementes, As briófitas são avasculares, não possuem vasos condutores de seiva. Então, a gente sempre estuda o que faz uma planta ela ser mais evoluída em relação à outra. Então, chegamos na parte das angiospermas, que são plantas bem mais evoluídas do que todas que a gente vai falar, que já falamos até agora, E vamos ver essas estruturas que faz ela estar na última na última escala evolutiva dos vegetais. Então, vamos ver algumas características que fazem as angiospermas serem as principais plantas estudadas e estão na última linha de evolução entre as quatro, Apenas nas angiospermas vamos encontrar estruturas como flores e frutos. São exclusivas desse grupo de vegetais. Vamos, por exemplo, antes da angiosperma, estudando o que? Gimnospermas. Nas gimnospermas vamos encontrar semente, mas não vamos encontrar o que? Nem frutos e nem flores. Pteridófitas não possuem sementes, então ela é menos evoluída do que as gimnospermas. E briófitas são avasculares, não possuem o que? Não possuem vasos condutores de seiva. Então, quando a gente estuda botânica, grupos dos vegetais, a gente sempre estuda o que? A relação de evolução de uma com a outra. Então, a primeira, briófitas, segundo, pteridófitas, gimnospermas, que vimos nas outras aulas, e agora angiospermas. E quando a gente estuda angiospermas, a gente estuda estruturas, que é o que, professor? Raiz, caule, folha, flores, frutos e as sementes, de um por um. Então, vamos lá. A primeira estrutura a ser estudada é a raiz. Qual a função da raiz, professor? Primeiro, fixar o vegetal ao solo, absorver água e sais minerais, porque uma planta, além da fotossíntese, que ela realiza, ela também necessita de água, de sais minerais, que é absorvida pelo solo, que é o solo que vai oferecer esses nutrientes a ela. Então é função da raiz absorver tanto a água como também os sais minerais. Em algumas plantas, as raízes servem também para acumular reserva nutritiva, acumular nutrientes, ou seja, uma planta numa época de seca, numa época que ela não consegue realizar uma fotossíntese de forma eficiente, ela pode se fazer daqueles nutrientes que ficam reservados na raiz. Por exemplo, a própria mandioca, a cenoura, são raízes que reservam nutrientes. Então, funções principais: acumula ou reserva nutrientes, fixa o vegetal ao solo e também absorve água e sais minerais. Tá bom? Lembrando que a água e os sais minerais eles são conduzidos pela planta através dos vasos condutores de seiva. A água e os sais minerais eles formam o que é a chamada seiva bruta, e são levadas através dos vasos lenhosos.
diferente, né, da seiva elaborada, que é formada aonde? Nas folhas através das fotossíntese, né, que é conduzida através dos vasos liberianos, tá bom? Existem dois tipos de raízes, as chamadas raízes fascioladas e as raízes axiais, conhecidas também como pivotantes. A raiz fasciolada, né, como exemplos temos o capim, cana-de-açúcar, o milho, né, elas possuem várias raízes e não possuem uma raiz central. E todas essas raízes parecem que partem de um único local e se estende por todo o solo. Né? Ela sai de uma parte do caule e se estende por todo o solo. Diferente das raízes axiais ou pivotantes. Ou seja, temos o caule e a partir do caule tem uma raiz central. E da raiz central vai surgir outras raízes chamadas raízes secundárias que crescem do lado, né, da raiz principal, tá bom? Ela possui várias ramificações. Então já começamos aqui com dois tipos de raiz: fasciolada, conhecida também como raiz de cabeleira, tá, gente? E raiz axial ou pivotante, onde vamos encontrar uma raiz central e da raiz central vai surgir o que? As raízes laterais, que vão crescer ao lado da raiz central, tá bom? As raízes de algumas plantas, a maioria são terrestres, né? E subterrâneas, porém vamos encontrar alguns grupos de plantas que possuem raízes aquáticas e ainda raízes aéreas, né? Um exemplo aqui de raiz aquática é a raiz da planta, são as raízes da planta aguapé, muito comum lá em Petrolina, é um problema lá na mata ciliar de Petrolina, né? Tem muitas essas plantas, então elas são raízes aquáticas. Temos raízes aéreas, né? No caso a orquídea, né, que cresce em cima de outras plantas. A gente tem um exemplo até na escola, temos algumas plantas que crescem em cima de outras, né? São chamadas de raízes aéreas. As raízes, né, elas crescem para baixo. Professor, o que é que significa? Elas sempre crescem em direção ao centro da Terra, né? Por isso a gente diz que ela possui geotropismo positivo, que a gente vai estudar lá na frente um pouquinho sobre geotropismo e fototropismo. Então elas sempre crescem para baixo, a maioria das raízes. Então elas possuem geotropismo positivo. As raízes elas são formadas por várias partes. Vamos pegar aqui. Temos a parte da raiz chamada região de ramificação. Temos a região pilífera e temos a região lisa, conhecida também como região de crescimento. Vamos primeiro aqui à região de ramificação, que é essa aqui, ó. É a primeira parte de uma raiz. Nessa região vão sair aqui as chamadas raízes secundárias. É nessa parte aqui que vai, ó, as raízes secundárias elas vão se ramificar em direção ao solo. Na região pilífera, que é essa parte aqui, ó, vamos encontrar raízes muito finas que lembram pelos, por isso que é chamada região pilíferas. Essas raízes muito finas, conhecidas como pelos absorventes, elas vão absorver a água e sais minerais da planta. E por último, temos a chamada região lisa ou de crescimento. É a parte da raiz que está em constante crescimento em direção, né, a favor da gravidade. Tá, gente? Nessa região vamos encontrar uma estrutura chamada de coifa. Se essa região cresce em direção, né, a favor da gravidade, ela tem que ter uma proteção para essas células aqui. Então a coifa ela forma como se fosse um capuz e ela protege enquanto a raiz está crescendo no solo. Essa região aqui está protegendo para que ela não entre em contato, ela não se desgaste, ela não sofra, né, desgaste a partir do momento que ela está crescendo em direção ao solo. Então essa é a função da coifa. Então lembrando, região de ramificação, partem as raízes secundárias, a região pilífera, onde surgem os pelos absorventes, que absorvem água e sais minerais, região lisa ou de crescimento, não vamos encontrar raízes secundárias, raízes laterais, vamos encontrar uma região onde vamos encontrar grande quantidade de células que estão sempre crescendo, fazendo com que a raiz cresça em direção ao que? A favor da gravidade. E temos também na última parte aqui a coifa, que serve como uma proteção. Enquanto ela está crescendo, a coifa vai protegendo para que não danifique, enquanto ela está crescendo, não danifique essas células da região de crescimento. Tá bom, gente? Como, né, as angiospermas é uma das principais, o grupo maior quantidade no planeta,
várias plantas obtiveram adaptações para viver em todo tipo de ambiente, né? Então existem plantas que vivem em solos muito secos, existem plantas que vivem em solo muito úmido, e cada uma delas possui adaptação, a raiz é adaptada para sobreviver naquele local. Existem plantas que possuem raiz de suporte, né, que são aquelas plantas do mangue, raízes com velame, raízes grampiforme, não sei se você já viu aquelas plantas que o pessoal coloca muito, né, nos muros para enfeite, né? Temos raízes sugadoras, raízes tabulares, raízes respiratórias e as raízes tuberosas, por exemplo, a mandioca. Aqui temos um exemplo no mangue, né, chamadas raízes respiratórias, né? São raízes que no mangue é um local muito úmido, com muita água, e essas plantas elas não conseguem, essas raízes elas brotam no solo, essas estruturas das raízes, para que ocorram as trocas gasosas. Então, ela, como o solo é muito úmido, ela não tem como realizar várias funções. Então, essas raízes ela é conhecida como respiratórias porque elas brotam do solo para realizar as trocas. Né? As raízes elas servem para alimentação, mandioca, né? Temos a cenoura. As raízes elas servem como matéria-prima nas indústrias. Muitas raízes são utilizadas na fabricação de remédio. Não sei se vocês já ouviram falar, né, que muitas raízes elas combatem a erosão do solo, elas seguram o solo, né? Além de muitas raízes contribuem para que deixar o solo sempre fértil, né? Então as raízes são muito importantes, não só para a planta, como também para os seres humanos, nas mais diversas, né? Tanto para alimentação, até também para combater a erosão do solo. Na próxima aula vamos falar sobre as outras estruturas de uma angiosperma, que ainda tem o que? O caule, folha, frutos e as sementes. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.